Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, e lá em Monterrey, onde está o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus o abençoe grandemente e o siga usando grandemente na obra de Deus nesse tempo final. E a cada um de nós também. Hoje, domingo 30 de novembro deste ano 2025, e temos como tema o pleno cumprimento das profecias para o último dia. Vamos buscar na Escritura, no Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante, onde nos diz: Capítulo 1 do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O pleno cumprimento das profecias para o último dia. Podem assentar, por favor. Na mensagem A Coroa nos diz assim: encontramos que se os da primeira dispensação vemos que se os da primeira dispensação tivessem aceito a pedra angular, então a dispensação da lei teria sido o quê? Uma dispensação eterna. Uma dispensação eterna, e não teria outra coisa senão a lei. Bem assim também foi a segunda dispensação, mas também falhou. Então a dispensação que vem a ser uma dispensação eterna é a terceira dispensação, ou seja, das últimas três, a última, que é a dispensação do reino. E a terceira dispensação terá como mensageiro para essas 7 vozes ou 7 trovões, terá a um que será o Senhor em sua segunda vinda, conforme a ordem da sua vinda. E através deste mensageiro, e único mensageiro, por meio do qual os trovões emitirão suas vozes, virá uma mensagem que abrangerá esses 7 tempos desta era eterna. E na página 42 do livro de Citas, aí nos mostra, o reverendo William Branham nos mostra aí no parágrafo 345, diz Mateus 17. Muito bem, depois de 6 dias, Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular ao Monte Alto e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro de uma transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele se transfigurou diante deles, foi transformado. As suas vestes brilharam como o sol na sua força, e com ele apareceram Moisés e Elias. De que forma o Filho do Homem vem agora? O primeiro que aparecerá será Moisés e Elias. Agora, observa, antes que Jesus volte à terra, agora, um pouco antes do tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, aqui Jesus viu e os apóstolos viram a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará.
A primeira coisa que viram antes foi o quê? Elias e depois Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei. Depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Viram a ordem da sua vinda? Ou seja, que é conforme a sua vinda que ele estaria cumprindo e realizando esta obra de reclamação neste tempo final. Ali ele escreveu do lado direito para cima, a vinda do Filho do Homem glorificado, e em cima escreveu, a adoção, Moisés e Elias é igual à vinda do reino. E ali desenhou uma pedra angular também. Agora vejam no livro das Eras, o editado, na página 59, nos dice página 59, página 59, donde comienza a decir ahora, onde começa a dizer, Mateo 16, 28, agora em Mateus 16, 28, que vem antes de Mateus 17, do 1 ao 3, Jesus tinha dito, tem alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E os 3 apóstolos viram isso, a ordem da sua vinda. Em cima dessa escritura ele escreveu, a vinda do reino é igual, era eterna. Eles viram a ele transfigurado ali no monte, as suas vestes resplandecente e branca, o seu rosto brilhou como o sol na sua força. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um a cada lado. Assim é exatamente a forma que ele vem outra vez. Ou seja, que é conforme foi mostrado no Monte da Transfiguração. Do lado direito para cima escreveu, a segunda vinda de Cristo, Moisés e Elias. É assim, exatamente como ele vem novamente. Em verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, a noiva, de volta à doutrina apostólica da palavra dos pais. Do lado esquerdo, nesse parágrafo, ele escreveu a ordem da vinda, segunda vinda. A ordem da vinda, segunda vinda. E no livro das Eras, mas o sem editar, el folleto corresponde, vamos a ver, a la página 25, pero en el no libro, folheto corresponde à página 25, mas no livro, na página 512. y en el folleto es la 25, No folheto é a 25. 25 para la 26, A 25 já para a 26. 512 de 512 editar, do livro das Eras sem editar. que comienza ahora, si deseamos O buscar parágrafo el que capítulo começa agora. 17 de Mateo, Agora, se desejarmos buscar o capítulo 17 de Mateus, esse é o parágrafo 134. aquí está lo próximo. Aqui está o Cuando próximo. hubo tomado, algunos días después de eso, Quando ele os levou, alguns dias depois disto, ele levou Pedro, Tiago e João a um monte em particular para ser testemunhas. y Juan, Pedro, Tiago e João. viendo el reino de Dios viniendo E eles en poder, vendo o reino de Deus vindo em ellos viendo la poder, venida del reino de Dios eles mostrado, vendo a vinda do reino de Deus mostrado, amém? Oh, eles foram levados a ver o reino de Deus em ensaio enquanto la vinha introducción del milenio. a introdução ao milênio. Eles viram o ensaio. Ellos vieron el ensayo y nosotros estamos Eles viendo viram la o realidad. ensaio e nós estamos vendo a realidade. Ahora él escribe ahí la venida del reino de Dios Agora aí ele escreveu a vinda do reino de Deus, do lado y esquerdo. también dibuja una piedra angular y las edades. Também allá desenhou uma también, pedra angular e as eras do lado esquerdo y também. escribe la introducción. E escreveu a introdução. Y aquí en el folleto
Ya al final de ese párrafo, No folheto, aqui no final deste a la parágrafo, izquierda también do lado escribe esquerdo, escreveu também la introducción al milenio. a introdução Y ao luego milênio. escribe, es igual, el séptimo sello, la venida del Señor. E escreveu, é igual o sétimo selo, a vinda do Senhor. Ahora, eso es lo que en el libro de los sellos Él nos habló, Agora, isso é o que ele nos falou no livro que Os es la Selos, introducción al milenio. que é a introdução ao O milênio. sea que el séptimo sello, Ou seja, que o sétimo selo desde antes, para que tenga começa desde esa antes parte y esa etapa de introducir. para ter essa parte e essa Miren la etapa de página introduzir. 464, Vejam na página 464, donde nos dice, debemos onde nos diz recordar assim, abajo, embaixo diz assim, este séptimo sello es el devemos fin del recordar tiempo de todas las que cosas. esse sétimo Correcto. selo é o fim do tempo de todas as coisas, corretas, correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisto também vemos o fim das trombetas, das taças, da terra e até mesmo é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia no Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isto será no dia quando este grande evento aconteça. Ali tudo termina. No final do sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. Ou seja, que no sétimo selo está contido tudo isso. Agora, um pouquinho mais adiante nesta mensagem, a coroa, ele continua dizendo, mas o mensageiro será o que estará atrás deste véu de carne. O mensageiro sempre foi Deus, porque um anjo é um mensageiro. O mensageiro sempre foi Deus. Até mesmo através dos 7 mensageiros, o mensageiro era Jesus Cristo. Por isso, quando o Cordeiro é visto, aparece com o quê? Aparece com 7 chifres e 7 olhos. Vê? Mas ele foi o mensageiro através de cada um daqueles instrumentos de carne, nos quais ele se manifestou. E na mensagem Já Saí do Sol, nos disse assim, aqui na página 46, também nos falando do Monte da Transfiguração e o que aconteceu lá, vejam, página 46 embaixo, diz assim, agora observa a transfiguração. Cada um de nós estávamos representados lá. Lá estavam os santos vivos que foram ressuscitados, que foram raptados. Corrijo. Isso foi o ministério de Elias, e ali Elias estava de pé ali, e também estava Moisés representando os santos mortos. E ele escreveu do lado direito Apocalipse 11, do 3 ao 7, 7, do 12 ao 17, e escreveu Moisés. Ali estava Moisés representando os santos mortos, também tinha o poder vivificador. Mesmo que um morreu e o outro não morresse, todos eles estão aí. Observa, veja o que estamos vendo agora nesse dia final, a mesma coisa que ele prometeu em João 14, 12. Agora, observa. Agora, do lado esquerdo para cima, ele escreveu, estávamos representados ali. As pessoas falam, você diz que tem poder. Não. Não, nós somos iguais àqueles no Monte da Transfiguração. Vem. Certamente não reclamamos poder, mas os outros, como eles estavam no Monte da Transfiguração, eles não estavam dizendo, Moisés não disse, vem quem eu sou. Aí ele escreveu Moisés e escreveu o Monte da Transfiguração.
Os discípulos não disseram, vem quem eu sou, vem quem eu sou. Sabe o que aconteceu? Observa, viram a Jesus glorificado. Isso é o que queriam ver representado, a Jesus glorificado. E assim é hoje. Não trataremos, não vamos tentar ser alguma pessoa grande, não importa para nós o que as pessoas dizem a respeito de nós. O nosso nome não é nada, é o nome dele. A nossa vida não é nada, é a vida dele. É o poder dele, não é o nosso poder. E somente tem uma coisa que amamos fazer, é ver a ele glorificado. E como pode ser? Quando ele estiver glorificado em nós. Hoje vemos ele representado. Aí escreveu em Elias, novamente como ele era. Captaram isso? Agora, se ouvemos ali naquela representação em Elias, na quarta manifestação, e isso é ver a ele glorificado nesta representação, então como a igreja noiva veria no fim do tempo, quando ele estivesse cumprindo a sua vinda? Pois, da mesma maneira, através de um véu de carne. Em cima ele escreveu, Jesus glorificado aparece com Elias e Moisés, escreveu na margem em cima, ou seja, que o povo estaria vendo a Jesus glorificado em sua segunda vinda, neste instrumento, com os ministérios de Moisés e Elias. E aí está o Filho do Homem glorificado no meio da igreja noiva, na dispensação do reino, e era da pedra angular, era de pedra angular, porque foi em era de pedra angular que ele se revelou, se manifestou. E lá, Pedro, Tiago e João viram o ensaio, viram o que seria a sua segunda vinda, onde ele estaria sendo glorificado no meio do povo. Agora continua dizendo, o nosso desejo não é ser glorificado, o nosso desejo não é nenhum nome grande, o nosso desejo não é favorecer nenhuma igreja, ou fazer mais na escola dominical, ou tentar trazer para dentro, esforçando, eles oferecer festa de excursões, ou trazer algum broche, alguns reconhecimentos assim, isso não, o nosso desejo é ver a ele glorificado. Glorificado com o quê? Não com orgulho próprio, mas em nós, em nossas vidas, em nossa vida, para provar que ele vive e vive em nós. Do lado direito ele escreveu, Jesus glorificado. Se eu puder sair do meio, para que assim não pense nem sequer de William Branham, e vocês nem mesmo pensem em William Branham, até que possamos ver a Jesus glorificado entre nós. Agora vejam, aí ele está falando do véu. Se ele pudesse sair do meio, ou seja, se o povo olhasse a ele, mas olhasse atrás do véu, a ele no cumprimento da sua vinda, então veria o Senhor em sua vinda glorificado, não olhando o véu. Ver a ele, esse é o nosso desejo. Do lado direito escreveu Jesus glorificado. Isso é nos vivificar, nos dar o poder vivificador e nos dá alegria saber que estamos com Ele, ambos, carne e ossos dele, sendo a noiva dele, e vendo o seu próprio método vindicado e provando em nós que agora Ele se levantou dos mortos. E aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta indicando a sétima era e a pedra angular. Vê? Com razão ele disse, não temas, porque observa agora, somos redimidos por ele e agora levantados. Primeiro, redimido e número 2, levantados, onde fala levantado. E em cima escreveu levantados, levantados com ele. Isso é o que a Páscoa da ressurreição significa para as pessoas, levantado com ele. Observa, agora temos o seu Espírito em nós, o título de propriedade abstrato completamente pago. Não, você não diz aí, eu espero consegui-lo. Você já fez. Aí ele escreveu abstrato. Não eu farei. Já fez. Eu nunca fiz, ele fez por mim, vê? Não fui eu, ele. Foi ele. Do lado esquerdo para cima escreveu Páscoa de ressurreição. Bem, irmão Bra, eles falam, a mim não me interessa o que eles dizem, ele fez por mim. Isso é tudo o que eu quero, o que me interessa.
Eu somente quero ver a Ele manifestado. Ou seja, ver a Ele no cumprimento da sua vinda. Eu somente quero ver a Ele manifestado. Como você pode fazer? Chamar a Ele para que desça? Não, Ele está em você, Ele está em você. Agora veja, se eu conseguir sair do meio, tu poderás manifestar reticência a si mesmo. Como você poderá fazer? Como você consegue fazer isso? Porque tu ordenaste assim, que todos que o Pai me dê virão. Como fazer para que Ele se manifieste com Elias e Moisés. Escreveu aí, como fazer para que ele se manifeste com Elias e Moisés. Como fazer para que ele se manifeste com Elias e Moisés. Aqui ele continua dizendo, assim que sendo a terceira dispensação uma dispensação eterna, então não dá tempo para que se levante outro mensageiro, ou seja, que com o que comece a emitir o primeiro trovão, com esse terá que continuar e emitir todos os demais trovões. Ou seja, que com esse que começa a emitir o primeiro trovão, desses 7 trovões, com esse tem que continuar. E vejam nesta mensagem, intitulada Deus Vindicando a Sua Palavra em Cada Tempo, foi pregado 7 de julho de 2012, aqui em Cayey, Porto Rico, em um lugarzinho aqui. Ele disse assim, por exemplo, a fé para serem transformados e raptados será obtido no cumprimento da visão da grande carpa catedral, onde os 7 trovões do Apocalipse 10 estará falando à sua igreja. Agora, se é na grande carpa catedral que os 7 trovões estariam emitindo suas vozes, e esses 7 trovões contêm a fé do rapto, então aí tem que ter um ministério que esteja pregando à igreja noiva e lhe dando a fé do rapto. Vejam, viram como tudo é simples? Tudo é simples. Onde os 7 trovões do Apocalipse 10 estará falando à sua igreja e lhe estará revelando os 7 selos, ou seja, o mistério da segunda vinda de Cristo. Estamos em um tempo que de um momento a outro Cristo completará a sua igreja e então sairá do trono de intercessão e pegará o título de propriedade da destra de Deus, e assim é como o segundo Adão, que é Cristo, recebe o título de propriedade. Assim como Adão recebeu de Deus o Pai, mas lhe foi tomado, lhe foi tirado. Cristo tomará da direita do Pai de Deus e o abrirá no céu, ou trará à terra, no Apocalipse capítulo 10, e o porá em sua igreja para ter a fé, para serem transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Sem o título de propriedade na terra, no meio da sua igreja, não terá transformação e nem terá rapto. Agora veja também nessa outra mensagem, nos fala assim, umas palavras de saudações a pastor, 26 de março de 2011, diz assim, mas o inimigo de Deus tentará impedir que cumpra a visão da carpa, porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, revelando a sua mensagem. Aonde novamente assinala que os trovões estariam emitindo as suas vozes no cumprimento da visão da carpa. Então, se você estiver interessado na transformação e rápido, então tem que procurar o lugar onde isso está sendo realizado. Porque ali é onde os trovões emitem suas vozes, dando a sua mensagem, dando a conhecer sua mensagem, e revela todos os mistérios de Deus, o mistério do nome novo também, e dá fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo, e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Depois estaremos um pouco tempo, de 30 a 40 dias, já estando no corpo novo, para ir com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. A fé do rapto é antes da ressurreição, não pode ser depois. Quando acontecer a ressurreição, já estaremos completamente com esse título de propriedade. Cada filho e filha de Deus já terá nele, e assim poderão ver os da sexta dimensão, e assim poderão ser transformados.
que la fe de rapto É que tenía antes que da dar. ressurreição que tem que dar a fé do rapto. Acá en el mensaje que estaba leyendo, la Agora, corona continua dice, dizendo aqui na mensagem que eu estava lendo, a coroa porque no diz, le quedarán más sabem profetas por quê? prometidos Porque en la não Biblia. restará mais profeta El último prometido na profeta Bíblia. prometido en O la Biblia último será profeta ese. prometido na Y Bíblia como será no tendrá esse. más ninguno, E como não terá mais todos nenhum, tienen que hacer a través de uno. tudo terá que fazer através Entonces de tendrá um. que ser en un tiempo corto, Então terá antes que ser em um muera. tempo curto, antes que O morra. sea que antes que llegue el final, Ou seja, que esse antes que chegue ao final desse ministério, Apocalipsis 11, Apocalipse estará 11, dándole al pueblo esa fe de rapto. estará dando ao povo essa Él fé do dice que nadie rapto. podía tocar a Moisés Ele disse que ninguém podia hasta tocar que a Moisés terminara su labor. até que terminasse o seu trabalho. Nadie podía. Vamos a ver dónde está en el libro de citas. Vamos ver onde está. Está no O sea, livro así de es también Citas. con esos ministerios. Ou seja, assim também é com esses ministérios. Es en el libro de citas. É no livro de Vamos Citas, a ver el 11:15. Vamos ver 11:05. 11:05. 11:05 del libro de citas. 11:05 do livro de Citas. Dice, por donde quiera que esté la palabra, Diz, por onde quer que a palavra esteja, Moisés estará tenía la palabra. velada, Ahora recuerden, estará después de que la encarnada. palabra fue hecha manifiesta, Moisés tinha a Moisés era palavra. Moisés. Agora, depois que a palavra Outra foi vez. manifestada, Moisés era Moisés novamente. Bien, pero mientras que esa palabra estava em ele, Mas para enquanto ser essa palavra proclamada, estava ele era nele Deus, para ser porque ele proclamada, não era Moisés ele era mais. Deus, porque ele Ele não tinha era a palavra do Moisés Senhor mais. para aquela idade. Ele tinha a Nada palavra do podia Senhor tocar-lhe para aquela até que era. isso se Ninguém acabou. podia Ele tocá-lo tinha até a que palavra isso e ele acabou. era a palavra para Ele eles. tinha a palavra e ele era a palavra para ele. Aí à Para esquerda, eles, desenhou e abaixo escreve, uma estrela de Davi do lado esquerdo e embaixo escreveu: ninguém podia tocá-lo. e em cima, aí escreve, E em cima aí escreveu: Moisés era a palavra para o povo. Moisés era a palavra para o povo, Nada era podia e tocá-lo dispensação. hasta acabar la obra. Ninguém podia tocá-lo até terminar a obra. Agora vejam, hasta que culmine essa labor, nadie Agora vejam, podia- até que termine esse trabalho, ninguém poderá tocar a esses ministérios de Moisés e Elias, do Apocalipse Agora 11. miren el mensaje tratando de ayudar a Dios. Allí nos dice, Agora vejam na mensagem así que podemos ver la importancia tratando de los ajudar a Deus, truenos, diz assim: assim que podemos ver a importância dos trovões e podemos ver a importância da segunda vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, porque si no aparece como el león de la tribu de porque Judá, se não aparecer como leão da tribo de Judá, mesmo que o vejamos como tiene que ser cordeiro, el león de la tribu de Judá tem que para ser o hacer esa leão da labor tribo de que está Judá prometida para que fazer ha de esse hacer. trabalho que está prometido Si que él no ele há de aparece como el fazer. león de la tribu de Judá, Se ele não aparecer como leão da tribo de Judá, rugindo y como entonces leão, esos truenos emitiendo sus e voces esses trovões para darle emitindo la suas fe para el vozes, rapto a los para escogidos, dar a fé para o entonces en rapto vano aos escolhidos, hemos estado por então tantos años temos estado em sirviéndole a vão Dios. por tantos anos Ahora servindo miren a Deus. dónde es que los truenos Agora vejam estarían emitiendo onde sus que os voces. trovões estariam Él emitindo dice suas que es vozes. en la tierra. Ele disse que na terra, 696. no parágrafo Eso es del 696, mensaje, señores, este el tiempo. isso é da mensagem: Senhores, é este o tempo? Allí nos dice, Ali nos disse, aquí en el folleto, vamos a ver, es en la página aqui no folheto vamos ver 43, na página 43, pero vamos a leer aquí del folleto y vamos mas vamos ler aqui no viendo ahí lo que folheto él escribió en e el Citas también. vamos vendo também o que ele escreveu Folleto en la página em Citas. 43. No folheto, na página 43. En la 44 es que está lo del párrafo Na 44 é que 696. está o do parágrafo Essa página 82 do livro de 696, Citas. essa Pero página empezamos 82 do pouquinho livro de Citas. Mas vamos começar um Dice, pouquinho página antes. 43 del mensaje, Diz, señores, página este 43 da mensagem: Senhores, é este o tempo?
Diz, agora tem uma escritura no interior do livro, mas por trás tem 7 selos, por trás dele que não estava escrito no livro. Agora, este é o revelador falando, João. Agora, recordem, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do sétimo anjo, todo esse mistério que está escrito por dentro será consumado. Em cima ele escreveu, o sétimo anjo consome o mistério escrito por dentro e por fora. Naquele dia será concluído o que foi escrito. No tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10, quando o livro for concluído, resta somente uma coisa, e isso será as 7 misteriosas vozes dos 7 trovões que estava escrito atrás do livro que a João lhe foi proibido escrever. Aí ele escreveu, os trovões estão na parte de trás do livro. Depois dos selos vêm os trovões. Agora ele vai citar a Escritura. Vi outro anjo descer do céu cercado por uma nuvem e o arco celeste em volta da sua cabeça. Seu rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. Em sua mão tinha um livrinho aberto. Vem? Agora observam isso. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando o leão ruge. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Observem. E quando os 7 trovões falaram suas vozes, eu ia escrever. O irmão Branham disse, foi falado algo. Não foi somente um barulho, um ruído, foi dito algo, e ele ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia, e ele disse, observa onde estavam as vozes dos trovões, não no céu, na terra. Os trovões nunca falaram desde o céu, falaram desde a terra. E aí escreveu, os trovões falaram na terra através de carne humana. Escreveu aí também, falariam. No livro de Citas, escreveu em cima desse parágrafo, as vozes dos trovões estavam na terra, é igual por profeta. E uma seta para a pedra angular, ou seja, que é no tempo do cumprimento de era de pedra angular, onde isso estaria sendo realizado. Eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, maiúscula, sela as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Está na parte de trás. Quando o livro for completado, agora ele não disse na parte da frente, ele disse que na parte de trás, depois que tudo estiver completado, então esses 7 trovões, vozes, é a única coisa que está pegada ao livro que não está revelado, nem mesmo está escrito no livro. No folheto, assim para cima, do lado esquerdo, ele escreveu, depois que o livro for completado pelo 7º anjo, então os trovões é o único que falta. Depois que o livro for completado pelo 7º anjo, então os trovões é o único que falta. E vejam no livro de Citas, vejam aí na página 82, em cima, escreveu as vozes do 7º selo. Do lado esquerdo também desenhou uma estrela de Davi, e do lado direito escreveu, os trovões é igual às vozes do sétimo selo, e colocou a escritura de Isaías 61:2, que ele pôs ali, onde aí podemos ver a segunda parte dessa escritura que Jesus leu, a qual ele deteve, porque o que continuava dizendo seria, e o dia de vingança do nosso Deus, e isso corresponde à sua segunda vinda. Agora, nessa mensagem, continua dizendo, tratando de ajudar a Deus. Então, temos que esperar o quê? Ou seja,
Se esses 7 trovões não vierem, diz, então temos que esperar o quê? Morrer, porque não terá nem transformação nem rapto, mas para aqueles que possam ver a segunda vinda do Senhor, como o leão da tribo de Judá, quando Deus cumprir isso, então eles têm a promessa que escutarão esse anjo forte, rugindo como leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Por que 7 trovões? Porque vem fazer uma repetição da voz de Deus na terceira dispensação. Uma repetição. Agora vejam, os que serão transformados e raptados estarão escutando a voz deste anjo forte que estaria rugindo como leão. E já vimos que é em uma grande carpa catedral. Vejam na mensagem, a voz que comoverá o céu e a terra, que foi em 2005, ali ele nos disse, Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu, não se realizou. A vinda do anjo forte não se cumpriu, não se realizou ainda. E se não realizou a vinda do anjo forte naquele tempo, então o povo ainda não tinha recebido a fé do rapto. Então tinha que esperar a que o ministério deste anjo viesse e o Espírito Santo operasse nele, o ministério de Jesus, de Moisés e Elias, para dar ao povo essa fé do rapto. A vinda do anjo forte ainda não se realizou, porque Cristo ainda está no trono do Pai, fazendo intercessão com seu sangue. E chegaria o tempo em que a dispensação da graça chegaria a seu final. Mas esse mensageiro, a igreja noiva, o estaria vendo saindo da dispensação da graça como leão. Vejam, ele disse isso aqui no livro Os Selos, na página 85. Vamos ver. Também nessa mensagem que estamos lendo, um pouquinho mais adiante. Vamos abrir essa aqui também, para ver o que ele nos escreveu aqui também. Página 85 do livro Os Selos, em espanhol, diz assim. Mas agora, neste livro de aspecto sétuple do selo da redenção que o Cordeiro pegou, e ele foi o único que o pôde pegar, e o pegou da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. Agora vem para reclamar os seus direitos. Agora vem para reclamar os seus direitos que redimiu para mim e para você. Vem para reclamar o que redimiu para nós. Tudo que Adão teve no jardim do Éden. Do lado direito ele escreveu Adão, Éden. Ele nos redimiu novamente a tudo aquilo. Agora, vendo o Cordeiro com o livro na mão, estamos prontos para rogar sua graça e misericórdia sobre nós, para que nos abra esse livro com os 7 selos e nos permita ver um pouquinho mais além da cortina do tempo. Aí escreveu o lugar santíssimo. Agora vejam que com o título de propriedade é que o povo de Deus, a igreja do Senhor nesse tempo final, pode ver o lugar santíssimo. Do lado esquerdo para cima ele escreveu a reclamação, hoje redimidos ao jardim do Éden. A reclamação, redimidos hoje ao jardim do Éden. Observa que quando ele pegou o livro, a ata do título estava selada. Mantenha isso bem em sua mente. Agora, abra o selo dos mistérios para revelá-los e trazer a todos os seus súditos redimidos. Agora, quando chegarmos a isso, no estudo dos selos, veremos aquelas almas sobre o altar clamando, Senhor, até quando? Até quando? E aqui está como mediador sobre o altar, dizendo, um tempo curto mais, porque tem outros que têm que sofrer como vocês.
séptimo sello. Do lado direito escreveu o sétimo selo. Tem um lugar que ele disse, Hasta que sea cumplido sus consiervos, e aí escreve Moisés e até Elias. que cumpra os seus conservos. Fala, e aí ele escreveu Moisés e Elias e colocou Apocalipse 11. Aqui pone séptimo sello. Aqui ele colocou o sétimo selo, Séptimo sello es la venida del Señor. porque o sétimo selo é a vinda do Senhor. E o que o sétimo selo é para a igreja, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, o povo hebreu, que são os ministérios de Moisés e Elias. Mas agora ele vem deste lugar no último selo, ou seja, no sétimo selo. Já não é mais mediador, mas rei. E o que faz? Se é o rei, então tem que ter súditos. E os seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome o direito da redenção. Agora, ele sai da sua posição de mediador, onde a morte nos entregou ao túmulo, agora ele vem com o direito. Amém? E até mesmo aqueles que estão vivos e ficaram até ver a sua vinda, em cima de sua vinda ele escreveu o leão. Aqui escreveu como rei. Vem como leão da tribo de Judá e vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Não impedirão aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará na última trombeta, quando o último selo é aberto. Do lado direito para cima escreveu a trombeta. Quando o sétimo anjo tenha dado a sua mensagem, então tocará a última trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que estamos vivos e tenhamos ficado, seremos arrebatados juntos para receber o Senhor no ar. Agora ele se apresenta para reclamar a sua posição. Aí ele escreveu em seguida reclamação, ou seja, a reclamação. E aqui do lado direito escreveu também futuro, porque naquele tempo isso estava no futuro. E escreveu futuro e a trombeta. Agora no livro das eras, esse aqui, o livro das eras, o sem editar, na página 519. Que en el folleto viene a ser la página 30 y que no folheto 33. É a página 33. Miren, allí dice, vejam, ali diz assim: João, chamado e convocado pelo Senhor Jesus, lá Deus prometeu que ele veria a vinda do Filho do Homem, Pedro, Tiago e João. E os demais, estando presentes, quando Jesus falou a eles e disse, tem alguns dos que estão aqui que não provarão a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo. Em cima ele escreveu, João é igual igreja. Ou seja, no começo do parágrafo. Ele não disse que todos que estavam lá, mas alguns. E uns dias depois disto, eles subiram e viram um ensaio da ordem da ressurreição e a vinda do Senhor. Elias representou os santos mortos, ou seja, quero dizer Moisés, sendo ressuscitado. Elias representou os transladados por reticência. Recordem, primeiro foi Moisés e depois Elias. Elias devia ser o mensageiro do último dia, que com ele e seu grupo viria a ressurreição, viria reticência. Pois viria o rapto, eu quero dizer. Moisés introduziu a ressurreição e Elias introduziu o grupo raptado. Do lado esquerdo ele escreveu Moisés e Elias. Veja no folheto assim para cima, do lado esquerdo ele escreveu a ordem da ressurreição. Elias é igual os raptados. Moisés é igual, traz a ressurreição. Em cima deste parágrafo escreveu também Moisés é igual, trará a ressurreição. Porque isso é o mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Ele os buscou, os do Antigo Testamento que partiram.
Então, depois de um tempo, eles olharam e viram, e Pedro disse: façamos 3 tabernáculos, que um vá sob a lei, uns vão sob a lei, outros vão sob Elias, e alguns deles vá desta forma. Então aqui escreveu sobre Jesus. Ou seja, que lá estavam fazendo essas 3 tendas. Aí vejam, ele escreveu: a primeira dispensação é quando diz: vamos deixar alguns ir abaixo. A lei, ele escreveu primeira dispensação. Então, colocou uma seta desde lá e escreveu primeira dispensação. E aí, onde fala que deixemos alguns ir para baixo a Elias, aí ele escreveu segunda dispensação. E depois, quando fala deixamos ir alguns deles desta forma, aí ele escreveu Jesus, porque para a terceira, vejam, é que ele disse um pouquinho mais embaixo, onde continua falando, estando eles ainda a falar, uma voz falou e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E daí puxou uma flecha e escreveu terceira dispensação. Ou seja, que é na terceira dispensação, vocês vejam, que é onde ele estaria falando, e aí é onde o povo tinha que estar escutando. Do lado direito ele escreveu: tudo foi derramado em um. E quando eles olharam, viram só Jesus e tudo foi derramado em um. Aí foi que ele escreveu: tudo foi derramado em um. Aqui no livro diz assim: tudo se reduziu a um. E onde fala um no livro, ele circulou. Oh, e ele era a luz, a verdade, o caminho, a porta, o arco-íris. Agora continua dizendo aqui onde paramos. Assim que você pode ver que se nas 7 eras da igreja tiveram 7 trovões para as 7 eras da igreja, e cada trovão estava em cada um dos mensageiros. Agora, quando termina as 7 eras da igreja, então o povo de Deus verá que as eras terminaram. E para onde vão? Então tem que ir para algo eterno, para uma era eterna, a era da pedra angular. No livro de Citas, na página 151, do livro de Citas, párrafo 1347, parágrafo 1347, nos diz assim: assim digo eu, no nome de Jesus Cristo, vocês não acrescentem nenhuma coisa. Não peguem reticência, não deem suas próprias ideias, somente digam o que essas fitas diz. Fala somente o que o Senhor Deus mandou fazer. Não acrescenta isso, não tira disto. Somente creiam e caminhem humilde diante do Senhor teu Deus, porque estamos nos aproximando ao ir à terra. Não peguem alguma coisa nova, está voando por todas as partes, e terão mais que verão, mas não peguem essas coisas novas. O Senhor, seu Deus, declarou a vocês o que é a verdade. Não comece e nunca tente uma organização, não tente edificar sobre nenhuma outra coisa, mas fiquem humildes perante o Senhor, teu Deus, porque parece que a porta em breve poderá abrir para a terra prometida. Embaixo escreveu a terra prometida e a porta, e do lado direito desenhou uma pedrinha angular. E em cima desenhou uma pedra angular e uma porta na pedra angular e escreveu: a porta, a terra prometida, Apocalipse 4:1. Agora, recordem que esse mensageiro é o que fecha a dispensação passada e abre essa nova dispensação. E conforme foi precursado, assim é que ele ia cumprir. Por isso ele dizia: não acrescentem e nem tirem. Porque se começarem a dar interpretação e dar sua própria interpretação, então quando Deus fosse cumprir essa promessa, então ia passar e não iam perceber, porque não era da forma que eles tinham pensado. Então entraremos com o verdadeiro cântico e regozijo quando a noiva e o noivo
tomem seu lugar Y no del trono trono. ahí escribe, sube acá, E aí em trono ele escreveu, sobe la aqui, edad eterna. e escreveu Ahí a era encontramos la edad eterna. eterna. Então aí vemos a era Arriba, eterna. miren, él escribe, Vejam, em cima ele escreveu, en la primera dispensación, na primeira dispensação, las puertas se abrieron en as el Jordán portas se abriram no y Jordão pasaron a la tierra e passaram para a terra. Terra prometida, mas está assim en la meio segunda cortada. dispensación. Na segunda dispensação, Las 2 puertas pontos, se abrieron. as portas se abriram. El día de Pentecostés, Pedro No abrió, dia de tenía las Pentecostes, llaves, Pedro abriu, tinha y a chave, entraron a las aguas del bautismo e entraram as águas do y batismo, pasaron a la tierra prometida, e passaram para a terra prometida, el cuerpo teofánico. o corpo teofânico. Ahora, miren ahí a la izquierda, Agora vejam aí do lado esquerdo, assim para cima, na margem, ahí es donde él escribe primera aí foi onde ele dispensación. escreveu primeira dispensação. Después de 40 años, Depois de 40 anos, les tomó 5 años. lhes tomou 5 anos. O sea, después de 40 años, Ou seja, depois de 40 anos, con Josué, lhes tomou 5 anos com Josué para atravessar. después de 40 Segunda dispensação. Depois de 40 dias, 10 días. lhes tomou 10 dias. Tercera dispensación, Terceira después dispensação. de 40 años, Depois de 40 nos anos, tomará nos y un signo de tomará, pregunta. e colocou um sinal de interrogação. 2 sinais de interrogação. Ahora ya se llena blanco, lo llenaremos. Agora, esse espaço em branco nós já vamos preencher. Eso está aquí. Isso está aqui. ¿Recuerdan cuando hay un lugar donde, Lembram que quando tem um lugar que não foi lido? porque todo tiene que ser escritural, Porque tudo tem que ser bíblico. y hasta que vean, fue ahí o fue en las 70 semanas de Daniel, Vejam que ou foi aí ou foi nas 70 semanas de Daniel, mas vejam, continua dizendo. y ahí entonces a través del Então mensajero aí, de la edad de la através do piedra angular, mensageiro da era da pedra angular, que es el ángel fuerte que que é desciende o del anjo cielo, forte que desce do ¿cuál es céu. el mensajero de la edad de la piedra angular? Qual é o mensageiro da era da pedra angular? O anjo forte que Y allí desce nos do dijo que céu. todavía no había descendido, E lá nos disse que ainda não tinha descido, ou seja, de reclamador, esse ministério de reclamador, porque naquele tempo ele ainda estava realizando a obra de ahora ese es el redenção. mensajero a Israel. Agora é o mensageiro a Israel. Dice, y ahí entonces, a través del Diz, mensajero então aí, de la edad de la através piedra do angular, mensageiro que es da el era da ángel pedra fuerte angular, que desciende del cielo, que é o anjo forte que desce do céu, então 7 trovões têm que emitir suas vozes, 7 mensagens, 7 trovões têm que emitir suas vozes através deste mensageiro. Então, com esses 7 trovões, então a noiva é preparada para quê? Para ser raptada. Recebe a fé para o rapto através de quê? Da mensagem dos 7 trovões que o anjo forte emite. Através da mensagem do anjo forte é que recebe a fé para o rapto. Através da mensagem do anjo forte é que é revelado publicamente o 7º selo. Isso ele falou no livro Os Selos, que esse 7º selo seria aberto, falou na página 481. E vejam 482. Embaixo, na 481, diz assim, agora observa que na abertura do 7º selo também é um mistério triplo. Aí ele escreveu Moisés, Elias, Jesus. Este é o mistério triplo. Lhes disse que esse é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões abrirão no céu. No céu abrirá esse mistério e será na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ninguém saberia quando ele ia voltar. Observaram quando os judeus lhe fizeram essa pergunta? Vamos comparar as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vemos que os 7
sétimo selo não aparece, porque o próprio Cristo disse que só Deus sabe, nem mesmo os anjos sabem. E com razão, porque nem foi escrito. Tudo foi um silêncio, nada aconteceu durante aquele tempo. Nem os anjos, ninguém sabe quando ele vem. Mas haverão as 7 vozes desses 7 trovões que revelarão, darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. E quem traz essa grande revelação? O anjo forte. E do lado esquerdo ele escreveu: o sétimo selo é o mistério dos 7 trovões, ele escreveu. E em cima do parágrafo que estamos lendo, ele escreveu os 3 propósitos do sétimo selo. Agora vamos passar à página 482. Então eu creio que para nós que não conhecemos isso, não será conhecido até aquele tempo, mas sim será revelado naquele dia. Ele escreveu, no 8º dia. Na hora, aí ele escreveu na hora 0, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverente diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que sabemos fazer e viver vidas justas, vida cristã. Agora se lembra a mensagem ou a palestra do sábado? Foi na do sábado que foi falado da reverência. E vejam, e com isso hoje vai completando tudo que foi falado lá. Vejam, tem que seguir a linha, porque o Mombrá disse, quando ele começou a pregar o selo, que se não escutassem a série completa, depois iam estar confundidos, perdidos, porque não sabiam o que foi falado antes. Então vemos que nos foi aberto o 6º selo e ouvemos. Sabemos que o 7º selo não poderá ser aberto ao público até que chegue essa hora, aquela hora. Em cima ele disse, não aberto ao público, mas será, ou seja, será aberto ao público. E não pode ser aberto ao público até chegar aquela hora, e ele escreveu a hora do 7º selo. A hora 0. Aí mesmo em cima ele escreveu a hora 0. Agora, teve algum motivo que Deus permitiu a declaração desses 7 trovões? Porque tem que vir. E vemos que Cristo, o Cordeiro, pegou o livro em sua mão e abriu o 7º selo. Mas isso é um mistério escondido, ninguém conhece. E isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém sabia quando seria sua vinda. E nem saberia nada a respeito desse mistério dos 7 trovões. Então essas duas coisas estão juntas, estão unidas. Então essas duas coisas estão unidas. Isso já conhecemos. Porque o demais nos foi aberto, mas isso não. Ou seja, o 7º selo, não. Mas sentado ali no quarto, eu vi isso, abrir e mostrar esses 7 trovões. Agora, mas não, somente aí podemos chegar. Não podia continuar. E do lado direito escreveu os 7 trovões e o 7º selo. E do lado direito para cima escreveu o 7º selo será revelado ao público na carpa. Então, se seria revelado na carpa, então é aí que, como vimos, aí é onde os trovões estariam emitindo as suas vozes e estaria revelando esse mistério da sua vinda, o mistério do 7º selo. Ele deixou tudo aí, até o lugar. Onde seria revelado? Na carpa. Você quer saber o mistério da sua vida? Então se conecte com a carpa. Veja como é simples. Você quer ver? Qual nação vai entrar ao glorioso reino milenial? Então, procura para ver se os governadores dessas nações estão unidos com Israel. Então vejam. Deus está simplificando tudo nesse tempo, ou seja, está abrindo todos esses mistérios. Por isso, oramos para que a América Latina e o Caribe, todos os governadores estejam a favor de Israel, da nação filha de Deus, primogênita de Deus como nação. E que todos estejam do lado de Israel
nas boas e nas más Porque cuando também. están en las malas, Porque quando estão ya nas vimos más, como quando muchos está le nas dieron la más, espalda. vimos como muitos lhes deu a costa. En las buenas y en las malas esté A siempre América con Latina, Israel. que a América Latina, Braço a nas braço. boas e nas más, sempre esteja braço a braço com Israel. Trabajar para que todas las embajadas E estén en trabalhar Jerusalén, para que todas as embaixadas estejam em Jerusalém. de la América Latina y el Caribe hagan ese paso y Que den ese todos paso. os governos da América mais Latina e pronto o Caribe deem esse passo o mais rápido possível. Si podemos lograr Veja, se en este año conseguirmos 2026 que neste ano todas las 2026 embajadas todas as embaixadas de los países latinoamericanos y caribeños dos estén países latino-americanos en e caribenhos estejam em Jerusalém, Jerusalén, eso no es difícil pedirlo. isso não é difícil de pedir. Por lo tanto, el pueblo latinoamericano y caribeño Portanto, o povo estará latino-americano e braço a braço caribenho trabajando estará braço a y braço, ayudando a Israel para que trabalhando eso sea e ajudando a Israel para que isso se faça possível. posible. Miren, y buscarle un lugar allí, eso es lo de menos. Veja, procurar um lugar lá, isso é Ahí de se menos. pueden colocar en un solo sitio Lá, somente em um lugar, em uma área donde completa, estén todas esas pode ser oficinas. colocado onde esteja todos esses escritórios e não tenha que estar indo em vários lugares, mas somente em um lugar que seja dedicado a isso, que esses escritórios das embaixadas estejam ali, as embaixadas dos países latino-americanos. de embajadas Então latinoamericanas. seria um centro das embaixadas latino-americanas, ali em Jerusalém. Já estamos fazendo a proposta. Recuerden que el establecimiento del reino E recordem que o estabelecimento do comienza reino desde acá. começa desde aqui. Por consiguiente, ya le estamos dando las Portanto, directrices já para estamos dando ese as establecimiento, diretrizes y ellos para este sé que estabelecimento con mucho amor y e cariño lo eles, van a que recibir. sei com muito amor e e carinho, recebem vão receber e Todo recebem esto porque tudo ellos isso, lo que anhelan, porque o que eles como desejam, cada ser humano, es como la cada paz ser humano deseja, é a paz y la felicidad. e a Y felicidade. la paz y la felicidad la E a vamos paz e a encontrar en ese felicidade, reino nós mesiánico iremos que ha sido encontrá-la prometido neste reino y que messiânico que pronto foi estará prometido siendo establecido e que completamente, breve estará en sendo donde la raza humana estabelecido ya no estará completamente, sufriendo, onde a raça sino humana que já não todo estará mais será sofrendo, paz, felicidad y armonía. senão que tudo será paz, felicidade e Ahora sigue harmonia. diciendo, página 482. Agora continua dizendo, página Confío que cada uno 482. sirva a Dios y Eu hagan confio lo que es cada um correcto. sirva a Deus e faça o que é Ámenle toda correto. su vida y sírvanle. Ama Ele com toda a sua Y vida, Dios se Ele encargará sirva. de lo demás. E Deus se Miren, encarregará do solamente demais. está Vê? pidiendo eso él. Somente Ele está pedindo Ahora, só la obra isso. completa tenemos, por la Agora, gracia a de Dios, obra todos completa, los pela misterios graça de de los Deus, 6 temos sellos todos que os mistérios dos 6 habían sido selos sellados. que tinham Y sido sabemos y selados. entendemos que el E séptimo sabemos sello e no compreendemos será que o dado a sétimo conocer selo al público. não será Y a la revelado ao izquierda dibujó público. una estrella de Do lado David. esquerdo desenhou uma estrela de Davi. A la derecha escribe la hora E de do su lado venida, direito escreveu a hora da sua vinda. porque sigue diciendo más abajo, E en la continua hora de dizendo su mais venida, embaixo. E escribe na la hora da cero sua vinda, encima ele de la hora. escreveu a hora zero em En la cima hora de su da venida, hora, cuando colocou acontecerá hora la zero. destrucción de Na la hora da tierra, sua vinda, que acontecerá a y ahí destruição da escribe terra, la hora de su venida, la aí destrucción de la escreveu tierra. a hora da A la sua derecha vinda, hacia a arriba. destruição da terra, do lado direito assim para cima. Ustedes saben cuando le hicieron la Vocês pregunta sabem como quando en lhe cuanto a fizeram uma cuándo pergunta sería la de señal de quanto su a venida quando seria y del fin del o mundo, sinal en da Mateo sua vinda e do 24. fim do mundo, em Él les Mateus contestó 24, eso y les ele habló lhes de respondeu Israel isso estando de nuevo e en su falou de país. Israel estando En el novamente no seu versículo país, 31, no pero versículo luego se fue 31. a las parábolas. Mas depois se foi às parábolas. Ahora miren, hay un lugarcito aquí, Agora veja, aqui tem um lugarzinho nesse outro livro, ahí donde dicen la hora de su venida, aí onde aquí en fala este a otro hora da sua escribe vinda, nesse outro aqui escreveu la primera hora de la cuarta vigilia a primeira hora da y quarta del vigília séptimo milenio. e Es igual. do sétimo milênio. Los É primeros igual 41 años os y 8 primeiros 41 anos com 8 meses. O meses. sea que la primera hora Ou seja, que a primeira hora de su venida, da sua vinda. ahora hemos visto en estos días Agora, nesses dias también nós lo que es vimos esa também o restauración que del é árbol novia, essa restauração da árvore noiva, donde llegó hasta el 2010 por ahí, que chegou até 2010 por aí. de 4 a 7 años él apareció allá en su Agora, primera venida antes. de 4 a 7 anos, ele apareceu lá na sua primeira vinda. O sea, apareció, nació. De 4 a 7 anos antes ele apareceu lá, nasceu. Porque uma coisa é o El nascimento do nacimiento de ese corpo, ministerio. mas depois outra coisa é o Ahora, nascimento Dios ahí nos do ha ministério. dado
Então Deus nos deu esse tempo, e é nesse tempo sobrante, na hora da sua vinda, que é a hora zero, onde tudo isso estaria sendo realizado. Vocês sabem, quando lhe fizeram a pergunta quanto a quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24, ele lhes respondeu isso e lhes falou de Israel estando novamente no seu país, no versículo 31. Mas depois se foi às parábolas da figueira, aprendei a parábola, quando os seus ramos se tornam, quando seus galhos tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Do lado direito escreveu parábolas. Mateus 24, do 32 ao 33. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas vocês perceberam que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo? E também aqui no Apocalipse, na abertura dos selos, ele também omitiu. Vemos que é um mistério completamente, e ainda não chegou a hora para que seja revelado esse mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer naquele tempo. Ou seja, que na hora da sua vinda, o cumprimento da sua vinda, quando tudo o que falte à igreja receber, que é a fé do rapto, em sua vinda ele revelaria. Diz que o sétimo selo estará na sua frente. O sétimo selo estará diante de você. Ele fala isso no livro de Citas, aí uma porção. Aí ele fala, ou que chegue a acontecer naquele tempo, do lado direito ele desenhou uma pedra angular, e em cima escreveu, eu percorrerei esse caminho outra vez, na parte de cima. Então, até que chegue esse tempo chegar, todos vivamos vidas justas, cristãs, vivendo na expectativa da sua vinda. Se essa fita chegasse nas mãos de certas pessoas em alguns lugares, vocês não tentem formar algum ismo com isso. A única coisa que devem fazer é continuar servindo a Deus, porque esse grande segredo é tão tremendo que Deus nem permitiu que João escrevesse. Trovejou e ele não permitiu que seria aberto. E até esse tempo não foi aberto. E aí ele escreveu, não está aberto, mas será aberto. E no começo desse parágrafo que terminei de ler, do lado direito, desenhou uma estrela de Davi. Agora aqui continua dizendo, na mensagem tratando de ajudar a Deus, através da mensagem do anjo forte, é que é revelado o nome novo do Senhor. Através da mensagem do anjo forte, é que a palavra é colocada, cada uma em seu lugar. Cada parte da palavra é colocada no seu lugar. Na mensagem Cristo revelado, na sua própria palavra, na página 20, aí nos diz assim, agora você não deve mal interpretar a palavra, você diz. Bem, eu creio que quer dizer isso. Ela significa exatamente o que diz, não precisa de intérprete. E você não deve colocar a palavra mal. E você não deve deslocar a palavra. E se nós fizermos alguma coisa desta, lança a Bíblia completa em confusão e caos. Porque então estaria colocando coisas que não aconteceram em tempos passados. Então, deslocaria tudo. Veja o que aconteceu quando Moisés feriu a rocha. Quando ele tinha que falar. Agora, aí ele escreveu embaixo, mal interpretar, traço, e depois escreveu colocar mal, um traço, e escreveu colocá-la em outra dispensação ou era, deslocar, um traço, fazer ela dizer outra coisa. Mal interpretar, traço, aí depois colocar mal, um traço, colocar em outra dispensação ou era, e depois escreveu deslocar, traço, fazer ela dizer outra coisa. Y miren, aquí hay en un papelito él escribe, usted
colocou em um papelzinho aqui e disse assim: você não deve mal interpretar a Bíblia, porque o próprio Jesus é a interpretação da Bíblia quando ele se manifesta. Portanto, em sua segunda vinda, o ministério de Jesus, ao ser manifestado, essa é a interpretação. Eu vou ler novamente esse escrito. Você não deve mal interpretar a Bíblia, porque Jesus mesmo é a interpretação da Bíblia quando ele é manifestado. Tratando de ajudar a Deus, continua aqui e fala assim: então os que recebem essa mensagem poderão partir para a direita e para a esquerda e poderão dizer o que queiram dizer e fazer o que queiram fazer. E o que eles digam acontecerá. Isso está na página 254 do livro Os Selos, onde nos fala que aquele grupo que possa pegar a palavra, colocar a palavra bem, ele diz que cortará. E lá ele falou de Moisés e Elias com os escolhidos. Você espere até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. Ou seja, depois que os 7 trovões pronunciarem suas vozes, portanto, é depois que os escolhidos já tenham essa fé do rapto. E aquele grupo que em verdade possam pegar a palavra de Deus e colocá-la bem, aí ele colocou Moisés e Elias com os escolhidos. Então cortará e partirá, poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo que queiram. Aí ele colocou Apocalipse 11 e 19. Os ministérios de Moisés e Elias e o Apocalipse 19 é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que é o Senhor em sua vinda. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá em um cavalo branco como a neve, será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro Os Selos. Agora continua dizendo aqui, portanto, o mais importante de tudo é a mensagem dos 7 trovões. A mensagem das 7 eras da igreja, que foram 7 trovões que emitiram suas vozes, através de cada um dos mensageiros, um trovão. Mas agora aqui serão 7 trovões em um mensageiro. Lá foram 7 trovões em 7 mensageiros. Aqui será 7 trovões em um mensageiro, o anjo forte, o leão da tribo de Judá, no Senhor em sua segunda vinda, conforme a ordem da sua segunda vinda. Na página 466, ali é que nos mostra isso. 466. Onde nos diz assim, o parágrafo que começa dizendo, agora, vamos provar, vamos continuar e provar. Esse é o segredo que ninguém conhece. A João lhe foi proibido escrever e até mesmo de conhecer um símbolo. Por quê? Aqui está. Não tinha nenhuma atividade no céu. Não tinha nenhuma atividade no céu durante esse espaço de meia hora. Porque a ação está aqui na terra. Alguns colocam assim, quando falam, não, aqui estamos esperando ele voltar porque ele está fazendo o trabalho lá. Ou seja, lá a sexta dimensão é um lugar de descanso, e aí eles o mandam trabalhar. Lá, durante a meia hora de silêncio, lá no céu, não realiza nenhuma atividade. É aqui na terra. Não tinha nenhuma atividade no céu. E do lado esquerdo ele escreveu, não tinha a adoração. Silêncio no céu por meia hora. Porque de outra forma poderia revelar o segredo. Agora vejam, se é tão tremendo, então tem que ser incluído, porque tem que acontecer. Mas quando os 7 trovões trovejaram, agora observa bem, quando os 7 anjos vieram para tocar suas trombetas, então houve um trovão. Quando Israel foi juntado, teve uma trombeta. Quando o tempo não será mais, então será a última trombeta, um trovão. Mas aqui temos 7 trovões, um após o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Um número perfeito. 7 trovões, um após o outro. Trovejaram, soaram assim rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas sem que fosse entendido. Aí ele escreveu um idioma desconhecido, e em cima escreveu espanhol.
Depois, os céus não podem escrever no céu, porque não conhecem. Nenhuma outra coisa também não conhecem, porque não tem que se basear, é um tempo de repouso. Foi tão tremendo que até aos anjos não lhes foi revelado. Vamos ver aqui também que aqui também tinha os escritos. Claro, para que não passe despercebido. Era um tempo de repouso e do lado da direita para cima ele colocou assim, Ruth repousando. Mas sem que entendesse, do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Foi tão tremendo que até aos anjos não lhes foi revelado. Agora, por quê? Se Satanás conseguisse conhecer isso, talvez causaria muito dano. Claro que ele imitaria. E isso é uma coisa que ele não sabe. Ele pode interpretar o que quiser e personificar qualquer dom. Tomara que estejam aprendendo. Mas ele não pode conhecer isso porque nem está escrito na palavra. É um segredo completamente. Os anjos e todos se calaram. Se eles tivessem feito algum movimento, talvez isso teria servido para revelar algo. Por isso ficaram calados e não se moveram. Ou seja, não teve movimento. E do lado direito ele escreveu meia hora. Agora continua dizendo aqui na mensagem. Tentando ajudar a Deus, diz. Mas será Deus em simplicidade? Será algo tão simples? Será algo que quando as pessoas verem o cumprimento dessa promessa e vejam esse leão rugindo como leão, quando as pessoas olharem, dirão, mas é um cordeiro? Mas o ancião estava certo. O quarto Elias, quando introduziu, quando o precursor, segundo a vinda do Senhor, ele disse que viria não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Agora vejam na página 78 do livro Os Selos. Aí nos disse... Vamos ver esse aqui também. Diz, agora ele virá por meio de Judá. E o leão é o símbolo da tribo de Judá. Em cima ele escreveu a porta do leste. Aqui escreveu como o mensageiro do leste e o mensageiro aos judeus. A porta do leste, e aqui escreveu como mensageiro do leste, o mensageiro aos judeus. Ele prevaleceu, ele venceu. Quando João virou para ver onde o leão estava, mas bem viu um cordeiro, e João representa a igreja. Ou seja, que quando a igreja o vê, diz, espera aí, mas é um cordeiro. Isso é algo estranho, esperar ver um leão e topar com um cordeiro? Agora, o ancião lhe chamou de um leão, mas quando João olhou, viu um cordeiro que parecia que tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo. Como esse cordeiro estava? Estava ensanguentado e ferido. Era um cordeiro que tinha sido imolado, sacrificado, mas agora estava vivo novamente e estava ensanguentado. Oh, gente, como você pode olhar esse quadro e ainda ficar nos seus pecados? O ancião disse, um leão venceu, o leão da tribo de Judá. E João olhou para ver o leão, e ali vinha um cordeiro se chacoalhando. Estava todo ensanguentado e ferido, mas tinha vencido. Podia ver que tinha estado em uma luta e tinha sido sacrificado, mas agora estava vivo novamente. João não tinha visto aquele cordeiro antes. Não vemos ele mencionado. E quando João olhou em todo canto do céu, não o viu. Mas agora vinha aqui para se apresentar. Observa, de onde veio? Veio do trono do Pai, desde onde esteve sentado, desde que morreu e ressuscitou novamente. Ele ressuscitou e foi à destra de Deus e vivo para sempre, intercedendo. Amém? Foi colocado ali para ser intercessor com o seu próprio sangue, para interceder pela ignorância do povo. Naquilo eu estou confiado. E ainda estava coberto com o cloro do perdão dos pecados. E do lado esquerdo aí desenhou uma estrela de Davi e para cima escreveu:
leão-rei. Ahora sigue diciendo aquí. Por lo tanto, E aqui continua dizendo, encontramos que portanto, Juan vio un cordero, vemos que João viu um cordeiro, mas o ancião disse, é um leão. el cuarto Elías dijo, O quarto Elias disse, é um leão o que virá. Vem para reclamar, vem rugindo como leão, vem com os 7 trovões. Quando a noiva do Senhor ouvirá e dirá, é um cordeiro. Por quê? Porque o verão na segunda dispensação saindo dela, mas já saindo dela, ao sair dela, já é um leão. Vê? Porque a segunda dispensação é a dispensação de cordeiro. Mas aí, nessa mudança, é que se transforma de cordeiro a leão. Então, mesmo que o povo veja como cordeiro, sabemos que o ancião disse que é um leão. E que, quando ruge como leão, os 7 trovões emitem suas vozes. Não é um cordeiro. O que está rugindo é um leão. Página 86 desse livro, Os Selos, nos fala também, na 86 embaixo, diz assim, vem para levá-los, levar os seus súditos. Ele revelou os seus segredos e eles o reconheceram. E depois, para aquele tempo, ele escreveu na dispensação da graça. Depois, para aquele tempo, o tempo não será mais. Em cima ele escreveu, de redenção. Como nós vimos no Apocalipse capítulo 10, quando o anjo forte disse que o tempo não seria mais. E aí ele escreveu, de redenção. Já se acabou, terminou. Agora, ele deixou o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser o leão, um rei, e para trazer o juízo ao mundo que rejeitou sua mensagem. Ele já não é mediador. Se lembra do ensinamento do Antigo Testamento? Quando o sangue saía do propiciatório, o que acontecia? Se convertia em um tribunal de juízo. E agora, quando o cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e pegou os seus direitos, então se converteu em um tribunal de juízo. Do lado esquerdo, ele escreveu Isaías 61, do 1 em diante, e escreveu juízo. Página 87 continua. Então ele já não é um cordeiro, mas um leão, o rei, e clama por sua rainha que venha ficar do seu lado. Porque pequena Belém, ele fala que ele estava procurando o guerreiro para que se levante do seu lado, que fique do seu lado. Aí ele escreveu, se levantar na pedra angular para julgar o mundo. Em cima escreveu, já não é cordeiro, mas leão. Leão-rei. Tudo isso na margem em cima, na margem de cima. O sexto selo é igual juízo. Vou ler novamente. Já não é cordeiro, mas leão. Leão-rei. O sexto selo é igual juízo. Embaixo desse paragrafinho que terminou aí foi que ele escreveu, se levantar na pedra angular para julgar o mundo. E à esquerda do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. E escreveu também, do lado esquerdo, na página 87 aqui desse livro, do lado esquerdo, assim, em cima, ele escreveu futuro e escreveu também cordeiro e escreveu leão, juiz. Aqui em cima escreveu também tribunal de juízo. Agora vejam, esse ministro revestido com a couraça de fé e amor, aí ele nos falou também, recordem que com a vinda da pedra cortada sem auxílio de mãos, que é a vinda do Senhor no último dia, virá o juízo divino do Cordeiro, de Cristo, o qual vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e juiz de toda a terra, para julgar as nações, porque Deus lhe pôs como juiz dos vivos e dos mortos. Na página 518 aqui do livro das eras,
editar. o livro sem editar, Aquí nos dice que fue la aqui porción nos disse assim, que corresponde al folleto que é a de la porção que página no 32. folheto corresponde à página Vamos a ver el 32. folleto. Vamos ver o folheto. En la página 32 Na aquí del página 32 aqui folleto, do él ahí nos folheto, dice, aí ele nos disse, ahora esa es otra cosa. agora, Es una essa é outra evidencia que la coisa. iglesia É es uma evidência de que a levantada igreja antes de la é gran levantada tribulación. antes da grande tribulação, Por vê? quê? Aquí ele Por está quê? sobre el trono de gloria, Aqui ele está sobre o y la trono iglesia se ha em ido. glória e a igreja se Entonces foi. viene en la tribulación. Então vem na Yo tribulação. siempre dije eso. Eu sempre falei isso. Esto corresponde aquí vamos a ver el párrafo Isso aqui corresponde, si es la 5:18, la 171. a 171. Ahora fíjense, Agora, él observa. terminó su obra en la tierra y él se Ele llevó a terminou su sua iglesia. obra na terra e Y ele ahora levou él a sua envía igreja. el juicio. Agora ele envia o El mundo juízo. lo rechazó y él O envió mundo su o juicio. rejeitou e ele Él enviou y su seu iglesia juízo. se han ido Ele a e la gloria. a sua igreja se Y ahí foram escribe à glória. rapto y juicio. Em cima escreveu rápido e juízo. E desenhou uma pedra Y angular. escribe atómica también E a más escreveu arribita, um a la pouquinho mais derecha. acima, do lado direito, escreveu atômica. Juan allí en la isla de Patmos, un revelador para Ali la na ilha iglesia, de Pátimo, João, um ha revelador sido para a igreja, el tipo de la iglesia, la cual es levantada foi a o la tipo gloria. da igreja que é Sube acá, levantada à glória. Sobe mostrando, aqui, ustedes dirán, representó mostrando, él e a la iglesia. você dirá, ele representou a A todo el igreja? que oye esta palabra, Juan lo A representó. todo que ouve essa escreveu, palavra, João é João igual o à representou e escreveu, João é igual à igreja. Y dibujó una piedra angular y las edades, se escribe E encima, desenhou uma rapto. pedra angular e as eras, e em cima escreveu rápido. Y ahí también a la izquierda en el folleto, Do escribe lado hacia esquerdo arriba, no folheto Juan também escreveu assim representó para la cima. iglesia. João representou a igreja. A todo el que oye esta palabra, Juan lo Todos representó. que ouvem essa palavra, Amén. João o representou. Todos que ouvirem essa João palavra, foi João os representante da representou. sangre de Jesus Cristo, João foi o testemunha representante da do palavra. sangue Ele de foi Jesus Cristo, um testigo do testemunha bautismo da do palavra. Espírito Santo, Ele foi um del testemunho do compañerismo batismo do personal com Espírito Cristo. Santo, do E ele companheirismo representou a pessoal toda a com igreja, Jesus Cristo. para E que- ele representou para toda a que igreja. cada homem ou mulher, niño ou niña, Para que que cada haya homem ou creído en mulher, Cristo, menino ou lo haya menina que aceptado tenha en base crido al em mismo Cristo e fundamento, tenha o él aceito será llamado algún día, baseado no mesmo sube acá. fundamento, um dia ele será Será chamado, arrebatado sobe antes de la aqui, tribulación. será arrebatado Recuerden, antes el da tiempo de la tribulação. tribulación Recordem todavía que no ha comenzado. o tempo da tribulação ainda não começou. Este viene a ser el tiempo del establecimiento Este vem a del ser o juicio. tempo do A estabelecimento do Juan juízo. se le está mostrando ahora A lo que João ha de suceder lhe está, después de la edad de lhe la está iglesia. mostrando agora a ¿Ven? João o que há de Así que, acontecer assim foi. depois das eras da E dibujou igreja. a Então, estrela de vê, David, assim allá à foi. esquerda. E do lado esquerdo desenhou uma direita, estrela aqui de no Davi. folheto escreve, E no folheto aqui, do lado direito, ele escreveu estabelecimento tempo del juicio. de estabelecimento do juízo. Abre, lo establece, es el sexto sello. E isso é o sexto selo que estabelece. ¿Ven? Así fue esto. Vê, Ahora assim noten, foi isso. Agora, ahora fíjense de observa. nuevo en el Agora, versículo 3, observa o el novamente 2. o versículo 3 ou o trono 2. estabelecido en el cielo y en Trono el- estabelecido no y en céu el trono, uno e sentado. no trono Ahora, sentado. el mismo espíritu que estaba en Agora, la o tierra mesmo había Espírito que partido estava y na se terra había tinha ido a la partido gloria, e tinha estava ido à sentado. glória e El estava mismo sentado. Jesús que está con O nosotros mesmo esta noche en Jesus que está misericordia, conosco nesta se había noite em ido a la misericórdia gloria y estaba tinha sentado ido à glória en el trono. e estava sentado Y ahí no dibujó a trono. la derecha una piedra angular. E aí desenhou do lado E direito uma las edades. pedra angular e as eras. Ahora sigue diciendo aquí. Agora ele continua dizendo aqui. Y ahora todo esto que va a suceder Agora, tudo isso que vai acontecer, lo va a estar hablando este ángel mensajero que viene estará para falando predicar el evangelho esse eterno anjo que vem para a todos pregar, los moradores de la tierra. esse anjo mensageiro que a vem toda para nação, pregar o evangelho eterno a tribo, todos os moradores da terra, língua a toda e nação, povo, tribo, língua para lo e qual povo. Tiene que estar en la tierra. Para o que No va a estar tem que estar na predicando terra. en otra dimensión. Não vai estar Y que pregando em nosotros outra no dimensão, estemos escuchando acá. desde a qual não Mire, estaremos escutando aqui. Mas Vejam, claro,
Vuelvo a leerlo. Mas, claro, eu vou ler novamente. Y ahora, todo esto que E va a agora, suceder, esto fue en el tudo isso que vai 2010. acontecer, isso foi em Y ahora 2010. todo esto que va a suceder, Agora, tudo lo isso va a que vai estar hablando acontecer, este ángel mensajero que este viene anjo para predicar el mensageiro vai estar evangelio falando, o qual vem eterno para a todos los pregar o moradores de evangelho la tierra, eterno a a todos os toda moradores nación, da tribu, terra, lengua a y toda pueblo, nação, tribo, para lo língua e cual tiene povo. que estar en la tierra. Para isso No va a estar tem que estar predicando na en otra terra, dimensión não vai estar y que pregando em outra nosotros no dimensão estemos escuchando acá. e que Ahora nós ellos não sí estejamos escutando pueden aqui. escuchar Agora, acá. eles sim podem O sea escutar que la aqui. acción es aquí en la tierra. Ou seja, que a Ellos ação están é allá aqui na terra. Eles escuchando estão lá, y viendo escutando también. e também vendo. Ahora miren, en este mensaje, en unas palabras que él dio Agora aquí en los vejam terrenos en el em umas 2013, palavras que ele deu aqui no terreno em él 2013, nos dijo, ele nos la fe disse: para el rapto es una promesa a fé para o para rápido todos los que van a é ser uma promessa transformados. para todos La que gran serão voz de transformados. trompeta, la trompeta A final. grande voz de Todo trombeta, eso a es una trombeta promesa final, para los que van a ser tudo é uma transformados. promessa Y para para os los que que serão murieron, transformados. que van a ser E para os resucitados que en un morreram, cuerpo que serão glorificado. ressuscitados em Aún la corpos gran glorificados. carpa catedral Até mesmo a es grande una capa promesa catedral para los que van a ser é uma promessa transformados. para os que serão ¿Para quién es transformados. el cumplimiento de la gran carpa catedral? Para quem Para é o nosotros, cumprimento da para los grande que van capa a ser catedral? transformados. Para nós, para os que vão ser transformados, Es una para os que promesa seremos para transformados. los que van a estar É uma sentados promessa allí, para recibiendo os que la estarão, palabra vão estar y sentados recibiendo ali, todas las recebendo a bendiciones que palavra e Dios recebendo derramará todas as en esa bênçãos etapa. que Deus derramará Para nesta quem? etapa. É Ou para como quem? foi? Ou como foi? Para los que estarán sentados ¿dónde? Para os que estarão ¿En las assentados casas? onde? No, Em aquí. casa? Nas casas? Em suas casas? Estarão Não, assentados aqui. Os que estarão aí, assentados aqui, en la aí, gran carpa na catedral, grande capa escuchando y catedral, recibiendo escutando e las bendiciones recebendo del ángel fuerte, as bênçãos do anjo trayéndonos así el forte, misterio del séptimo nos sello, trazendo assim o que son mistério do sétimo truenos selo, siendo hablados. que são os trovões sendo falados. Vê? Todo es sencillo. Tudo é simples. Para los que van a estar sentados allí recibiendo Para la os que palabra, vão Él estar nos vio a assentados nosotros. ali, recebendo a Branham, palavra. quando Ele nos viu el a nós, ángel lo irmão llevó, Branham, transportó, quando o anjo levou ele e él o vio una de transportou, las actividades. ele viu uma das atividades. Y usted debe sentirse E você orgulhoso y feliz deve se sentir orgulhoso e de feliz que Él lo vio a usted. de que ele viu O sea, ya você. con eso nos muestra que Ou seja, que com isso todos já los que nos están mostra allí en la sexta dimensión, que todos que estão lá na sexta dimensão estão vendo você e a mim. o sea que es usted una palabra Ou seja, en que você cumplimiento. é uma palavra em cumprimento, Porque si él dijo que va a ser de bendición Porque para los se que ele van a estar disse sentados allí, que vai ser de y hoy bênção usted para os que está estarão sentado aquí, assentados ali. y E los que hoje están você está sentados en los sentado demás aqui. E países os que estão viendo esta assentados nos transmisión, demais países também. vendo essa transmissão também. y recibiendo todas las bendiciones que Dios derramará. E recebendo em essa todas etapa. as bênçãos que Deus derramará nessa Ahora sigue etapa. diciéndolo aqui, Agora aqui ele tiene continua que estar, dizendo. vuelvo nuevamente a Eu vou ministros ler sobrios, novamente, eu vou voltar a sobrios, vestidos ministros con la coraza de fe y amor. sóbrios vestidos com a Tiene que couraça estar de en fé la e tierra, amor. predicando Aqui ele el diz evangelio assim: eterno, tem que que estar es na terra el pregando o evangelho eterno, del reino. que é o evangelho do reino. Viram como tudo é Todo simples? Dios lo ha simplificado, Deus simplificou pero esa tudo, misma sencillez, mas ahí essa está mesma oculto la simplicidade, grandeza aí é onde está escondido a grandeza de Deus, na simplicidade, o pleno de las cumprimento profecías das profecias para el día postrero. para o último dia. Ese es el tema que estaremos viendo Esse é o tema que estaremos vendo e escutando. y le pedimos a Dios que E pedimos a Deus pronto establezca ese reino. que breve estabeleça esse reino, Está reinando para breve por el milenio estar y por reinando la eternidad. durante o milênio Y e ser así llenos, por toda a eternidade, e assim do ser Espírito Santo. cheios do Espírito Santo, llenos del amor de Dios. cheios em do amor nuestras de vidas. Deus em nossas vidas. Hay un canto Tem um que cântico cantábamos allá, que cantamos también allá en Brasil. que cantamos também lá no Brasil, cheios do Espírito Santo. Podemos cantar esse Y la cântico. joven Eliana y Mariel puede pasar Se a también. jovem Eliana e Marielle puder vir à frente também e nos acompanhar nesse cântico com José Guilherme aqui, e vamos cantar esse cântico. Y podemos ponernos en pie, E colocarnos en pie, vamos nos colocar de pé cantar este canto para cantar esse cântico y así darle gracias a Dios e assim dar graças a Deus por todo lo que Él nos ha dado por tudo que Ele nos tem dado nesse y tempo lo que nos continuará
e o que continuará nos dando. Lo que nos está dando es lo más grande, lo más O glorioso. que está dando é o maior, é o mais Y así estamos glorioso. siendo llenos con E el assim Espíritu Santo. estamos sendo cheios do Espírito Santo. Mi Señor, inunda mi ser, porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor, dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Él está hablando, que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir, que por siempre voy a vivir. Cuando usted sabe que va a vivir y vivir eternamente, Quando você sabe que vai viver eso es como una inyección. e viver eternamente, Y yo viviré eternamente. isso é como uma injeção. Eu viverei Yo viviré eternamente. eternamente con ese cuerpo eterno y glorificado Eu que tú viverei prometiste. eternamente com esse corpo eterno e glorificado que tu prometeste que vai Por me lo dar. tanto, mi vida tiene sentido. Portanto, minha vida tem Mi sentido. vida tiene sentido, Señor. Senhor, minha vida tem sentido, Viviré eternamente contigo. porque viverei Ahora eternamente miren este contigo. mensaje. Agora Yo vejam acuso essa esta mensagem. generación o la acusación. Eu acuso essa geração ou Ele disse, a acusação. Ele disse, Senhor, Confírmalo agora mismo, confirma, agora mesmo, mientras estoy ante tu trono. enquanto estou diante do seu trono. Toma cada uno de estas personas. Pega cada uma dessas pessoas. Oh Señor, Oh, Senhor, toma al mundo fuera de nosotros. pega Tómame a mí, Señor. o mundo, coloca o mundo fora de nós e pega a mim, Senhor, enquanto estamos em tua Toma presença. la palabra. Pega a palavra Tuerce nuestros corazones. e torce os nossos corações, Exprímenos. espreme-os. Dios saca al mundo y a los cuidados del mundo afuera de Deus, nosotros ahora tira o mismo. mundo e os cuidados do mundo fora de nós agora mesmo. Cristianos con
consagrados, oh Dios, Permita que sejamos cristãos consagrados, ó Deus, amables que sejamos amáveis, bondosos y dulces, e doces, llevando los e frutos doce, del Espíritu. produzindo o fruto do Espírito. Senhor, Tu farás? Estamos ante tu trono. Estamos diante do Seu trono. El pecado ha dejado una mancha carmesí a cada O uno de pecado nosotros. deixou uma mancha carmesim em cada um de nós, mas o Teu sangue pode tirar, Senhor, e torná-la branco como a neve. Conceda enquanto estamos esperando por Ti. Tómanos. Somos tuyos. Pega-nos. Somos Consagramos Teus. nuestras vidas a ti. Consagramos nossas vidas a Tuerce mi Ti. corazón, Señor. Torça o meu coração, Yo veo Senhor, todos mis errores, que eu veja todos os meus erros. equivocaciones. Eu vejo todos os meus erros, Dios, vejo desde este momento estoy equívocos. tratando de vivir Ó lo Deus, mejor que puedo desde esse momento para estou ayudarte a tentando ti. viver o melhor que posso Eu quero para ir. ajudar a Ti. Yo quiero consagrar mi vida de nuevo para Eu ti en quero esta consagrar mañana. minha vida novamente Después de para traer Ti esta nessa manhã. acusación contra mis amigos Depois de eclesiásticos trazer allá essa afuera, acusação contra e meus tenho que amigos dizer estas eclesiásticos lá coisas fora e tenho que duras, falar mas, essas Senhor, coisas lo duras. hice por inspiración Mas, tuya. Senhor, eu fiz por inspiração Siento que tú me Tua, dijiste que lo hiciera. sendo que Tu me disseste que Agora, fizeste, Está fuera de mis que hombros, Señor. fizesse. Mas agora, Senhor, está fora dos meus Yo ombros. estoy contento de que esté fuera de mis hombros. Senhor, eu estou Deixa contente que porque ellos está fora dos meus Hagan ombros. con ellos lo que quieran hacer. Deixa que Pai, eles façam suplico com ele, com isso, que que eles eles o queiram. aceitem. Pai, eu suplico que eles aceitem. Yo te suplico que salves a cada uno, Eu Señor. te suplico que salve a cada um, Permite que Senhor. venga un avivamiento de lo exacto. Permita que E venha que um grande avivamento poder do venga exato à e igreja que um grande poder justamente venha à antes igreja que o exatamente avivamento se vá. antes que o avivamento se vá. No es difícil suplicar eso. Não é difícil Porque tu suplicar prometiste. isso, porque Tu prometeste. Señor, estamos buscando la tercera etapa. Senhor, estamos Que sabemos buscando que a hará terceira grandes etapa, coisas que sabemos em que nosso fará meio, grandes coisas em nosso meio, nosotros. por nós. ¿No lo está haciendo ya? E La tercera etapa. a terceira Grandes etapa bendiciones não está derramadas fazendo a su já? pueblo. Claro Grandes que sí. bênçãos derramadas a seu povo? Claro Yo que soy sim. tuyo, Señor. Senhor, eu sou Teu. Yo me coloco en este altar Eu tan me consagrado coloco nesse como yo altar mismo sé tão hacer. consagrado como eu mesmo Quita sei el fazer. mundo de mí. Tira o mundo de Señor, mim, Senhor. quita de mí las cosas que son Tira de perecederas. mim as coisas que Dame são las cosas perecíveis imperecederas. e me dê as coisas La que são palavra de imperecíveis. Permite que yo sea capaz de A vivir palavra essa de vida Deus. tan E me permita que eu completamente seja capaz de viver hasta que essa la vida palavra de uma esté forma en tão mí completa, de y modo yo que en a la palavra esteja em mim Y e ahí eu na es donde palavra. usted podrá colocar la palabra bien. E aí é onde você poderá colocar a Conceda-me, palavra Senhor. bem. Conceda, Senhor. Permite que yo nunca me torne de ella. Permite que eu Cosa que nunca me saia dela, Senhor. Me permita Permite que eu que nunca yo saia me dela. sujete, Permita que yo eu sujete esa me espada submeta, del rey que eu bien firmemente, segure essa espada do rei bem firme. bien estrechamente. A segure bem forte. Escribe allí, la espada del rey. E ali ele escreveu a Ese espada es el do rei. título de propiedad Esse é o Essa é a título de espada propriedade. de Isso, dos filos essa é a espada de dois que a fios usted se le ha estado dando. que Y cuando toda esa foi palabra dada a esté você encarnada en e está usted, sendo dada a você. E quando Poderá toda essa cortar, palavra estiver encarnada em partir, você, você poderá cortar, abrir. poderá partir ahora si es para e abrir. Agora, se é para abrir, vejam a forma que essa sexta dimensão será aberta a você. ¿Quién abrirá la sexta dimensión en usted? Quem abrirá a sexta dimensão em você? Usted, Você, yo, eu, usted mismo você mesmo podrá abrir con esa espada. poderá esa abrir, dimensión. com essa espada, poderá abrir essa dimensão. Dios nos ayude a Assim dejar que todas las Deus nos cosas ajude, perecederas deixar todas as coisas perecíveis e sempre caminhar alinhados com a para palavra, poder colocar essa espada bien. para poder colocar essa espada bem. E ao colocá-la bem, Esa dimensión se estará abriendo cada vez más. essa dimensão estará más y se más. abrindo cada vez mais e mais, e você sentirá essa brisa fresca dessa paz eterna, Será sin fin, que será sem fim, llenos del Espíritu Santo. cheios do Espírito Santo. Y te decimos, Señor, con todo nuestro corazón, Senhor, nós te dizemos com todo o nosso coração. Así te decimos, Señor. Oh,
nosotros venimos y aquí en la tierra nos encontramos. Estamos seguros de un día regresar. ¡Qué seguridad! Nadie podrá arrebatarnos Que de la segurança! mano del Padre. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Pai. De paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro ser, palabra viva que nos transformará, fuente de paz, el Rey nos trae palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro ser, palabra viva. Que nos transformará. En una actividad así Em uma atividade assim, fue que el reverendo William Branham vio foi onde o reverendo y William dice Branham que viu. todo era Uma atividade assim foi que o reverendo William Branham viu e disse que tudo era suave. quietamente, dice, Em silêncio, ele disse, e reverentemente. y vio cómo el Espíritu Santo estuvo obrando E viu como o Espírito en esa Santo actividad. esteve atuando Ahora, nesta para atividade. llegar a ella, Agora, para chegar a ela, mira cómo vamos. veja como estamos Porque indo. tenemos que estar exactamente como él vio. Porque temos que estar exatamente como ele viu o povo. Por lo tanto, vamos bien. Portanto, estamos Vamos indo, en el camino correcto. indo bem, estamos indo no caminho correto. En esta tercera etapa, Porque nessa terceira etapa estamos profecías, cumprindo profecias, você e eu. el cumplimiento pleno de las profecías para el día posterior. O pleno cumprimento das profecias para o último dia. Es un día Hoje é um dia que hemos cumplido y estamos cumpliendo. que temos cumprido e estamos cumprindo essas Ya profecias. esto acá atrás queda historia. Isso aqui já ficou na Ahora, história, unos isso minutos aqui atrás. adelante, vamos E daqui a ir uns cumpliendo minutos eso por próximo. diante, nós iremos cumprindo o Y próximo. así es que se desarrolló esa actividad. E assim que essa Luego atividade se pasaremos a outra desenvolveu, etapa, depois a outra passaremos a outra Pero etapa, ya a en ese outra momento fase. el pueblo estaba en orden. Mas naquele estava momento, em o povo linha. estava em ordem Deus e nos ajude a alinhado. estar Que pronto. Deus nos ajude em breve estar Exactamente como él lo vio. exatamente como ele viu. Y si es desde ya, E se for desde si es desde agora, ya, Señor, se for desde agora, Vai que seja Senhor, desde então já. que seja desde agora. porque lo que deseamos es que tú cumplas pronto Porque o que lo que está desejamos prometido, é que que va a ser em cumplido breve en medio tu de la iglesia. cumpra o que está prometido que será Porque cumprido no meio da cuando el igreja. pueblo esté ya en línea y Porque quando o completamente en povo unión já estiver completa, alinhado em entonces uma completa van a união, ocurrir grandes cosas. então grandes Como coisas é vão a acontecer, ressurreição. como é a Miren ressurreição. cómo se mueve. Vejam como se move. Y fíjense, él allí dice que E vejam ali, ele disse descendió. que desceu. Él dijo solamente ese detalle, descendí. Ele falou somente esse Allí, detalhe. ele E também, eu desci luego ali descendi. e depois o anjo desceu também. Ahora él está
preparándonos para Agora, Ele todos esos está grandes eventos. nos preparando para todos esses grandes eventos, Estaremos palpando nos quais estaremos palpando, experimentando a presença de ese ángel y del hermano Branham. desse anjo e do irmão Branham. Que Dios nos ayude Que Deus nos ajude a entender y comprender a entender e y compreender conocer e conhecer ese misterio de la tercera etapa siendo abierta esse mistério da terceira etapa y sendo que aberta estemos actuando y siendo e agradable que estejamos a Él. atuando, agindo e sendo agradáveis a Ele. El cumplimiento pleno de las profecías para el día postrero. O pleno cumprimento das profecias para os últimos dias. Eles estão lá nos olhando. Pero ¿cuándo, desde cuándo Agora, quando e desde estarán ya quando con nosotros? já estarão conosco? Recuerden que Recordem que esos cuerpos pueden aparecer y desaparecer. esses corpos podem aparecer e desaparecer, estão em uma dimensão rápida. Si se mueve eso de la resurrección, como él dice, miren Se cómo move mueve. isso da ressurreição, como ele disse, olha como se move. O sea que Ou seja, no nos va a dar sorpresa muchas cosas. muitas coisas não vai nos surpreender, porque nós já temos estado falando. El cumplimiento pleno de las profecías para el día postrero. O pleno cumprimento das profecias para os últimos dias. Ya en este tema, Vamos deixar conosco, já com esse tema, a nuestro apreciado hermano y amigo, o nosso precioso irmão e el amigo, doctor William o Dr. Soto Santiago. William Soto Santiago.